Bom dia, gente. Vocês me conhecem aqui do meu canal quando eu fiz uma reclamação sobre as telhas Eternite, né? Foi uma reclamação que eu fiz. Enfim, o assunto é o outro agora, porque esse das telhas foi mais ou menos resolvido. Ficou muito bom, não, mas é, aceitei. Hoje eu vim falar sobre Deus, religião, enfim, mais sobre Espiritismo. Vim falar sobre o Espiritismo. Conheci o Espiritismo há 2 anos e meio, mais ou menos. Me apaixonei, vim falar sobre isso. Senti necessidade, né? Tantos anos buscando, tentando entender Deus, a Bíblia, as igrejas, né? Conheci o Espiritismo numa fase muito difícil, né? Numa fase onde que eu me sentia derrotada financeiramente, emocionalmente. Cheguei a uma conclusão, achei um termo para mim, né? Me defini como uma lâmpada acesa, onde todo mundo saiu da casa e esqueceu de apagar aquela lâmpada. Assim eu me sentia. Estava ali servindo para nada. É assim que eu me sentia. E sempre me perguntando a Deus por quê, por quê, por quê, por quê. Cresci dentro da igreja batista, igreja adventista, né, evangélica, protestante, e buscando, buscando, buscando. Sempre fui fraca emocionalmente e essas derrotas me deixavam muito fraca na fé. Não tinha mais fé e não acreditava mais em Deus. Porque não era possível, gente. Deus não existia, eu achava, né? Mas não aceitava isso também, né? Eu não aceitava que Deus não existia. Achava que ele simplesmente não me via. Se não me via, porque não queria. Se Deus pode todas as coisas, por que que ele não me via? Porque ele não queria. Também não aceitava isso. E eu ia, quando eu ia na igreja, né, e buscando entender, buscando uma coisa grande demais, chegava lá na igreja, era aquela, era aquela coisa, né, de Gênesis a Apocalipse, a mesma coisa, aquela coisa, que é aquela pregação, que eu já tinha ouvido uma vez, duas vezes, milhões e milhões de vezes. E eu saía da igreja, gente, o assunto não mudou ainda não? Não é possível. E por causa disso, me afastei muito das igrejas, né? Eu vou lá ouvir a mesma coisa, minha vida continua a mesma coisa, tá tudo a mesma coisa. Ai, não vou mais, não vou mais. Inclusive, a minha filha ria muito de mim e falava: Ah, mãe, a senhora tem que montar uma igreja. A senhora ser a pastora, porque a senhora quer uma coisa que a senhora quer, afinal de contas? E eu sempre falei: eu quero uma coisa que eu ainda não sei, que eu ainda não ouvi, uma explicação. Aí eu peguei, né, meu celular, né? É, eu sempre fui muito atrasada para tecnologia. Eu não via muita graça, né? Mas, né? Acho que tem uns 4 anos, né? Minha filha fez um Facebook para mim, né? E eu, assim, com a internet, tô impossível. Falei, quero saber da Bíblia antes dessa que eu conheço. Essa aqui que eu conheço. Quero uma coisa mais para trás, né? Mais antes de tudo isso. Aí fui para a Bíblia hebraica, né? Antes dessas traduções todas. Porque tem a traduzida por João Almeida, tem a tal Bíblia tal, tem a outra tal, tem outras traduções. Aí eu pensei, então eu quero uma lá de trás, né? Aí fui para a Bíblia hebraica na internet pesquisar, né? E internet é aquela coisa, você começa a pesquisar uma coisa e eles, né, te bombardeiam com um monte de outras coisas, né? E aí estudando a Bíblia hebraica, né?
veio me vindo muitos artigos sobre o espiritismo, né? Sobre aquelas páginas perdidas do livro de Isaías, né? E ali naquelas páginas do livro de Isaías que foram encontradas há pouco tempo, né? Eu conheci a fé ali, lendo aquelas páginas que foram encontradas recentemente, né? Do livro de Isaías, que não estão na Bíblia. Ali eu descobri o que era fé, né? Aí sim, aquilo ali é fé, não a fé que eu tinha, né? A fé que eu tinha não era fé. Mas, gente, eu pensava, eu acredito tanto que vai acontecer e não acontece, mas não aceitava. Aí eu descobri o Espiritismo e me apaixonei. Acho tudo muito lindo, inclusive pelo Espiritismo eu me reconciliei com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente tinha um relacionamento muito conturbado, de muito xingamento, de muita revolta, de muita gritaria, de eu não entender que amor é esse de mãe por mim, né? Eu não aceitava. Desde criança eu me sentia assim, muito excluída. Nós somos em 5 irmãos, 3 mulheres e 2 homens. Eu sempre me identifiquei com os meninos, né? Minhas irmãs, né, sempre tiveram vestidos, né, saias, e eu, calça, camisas. Minha mãe me vestia assim, me vestia como, era como se minha mãe tivesse duas filhas mulheres e 3 meninos, né? Que não é a realidade. A realidade era 3 mulheres e 2 homens. Mas minha mãe, eu acho que ela não me via como filha mulher. Mas enfim, isso não me mudou em nada, né? Não influenciou em nada. Eu era muito moleque, né? Brincava de carrinho de lata, soltava pipa, jogava bola com os meninos, mas eu era muito feliz, né? Em relação a isso. Mas a minha família foi muito conturbada, crescemos vendo brigas terríveis entre meu pai e minha mãe. Quando meu pai morreu, eu fui no velório dele somente para olhar para ele e ver ele derrotado, ver que eu tinha muita revolta do meu pai. Só pude perdoar ele recentemente, agora depois que eu conheci o Espiritismo, que eu consegui perdoar o meu pai e agora eu amo ele, depois que ele morreu. Coisa que eu não conseguia fazer com ele vivo, por ter visto tanta briga, ter visto nossa família destruída, né? E pela minha mãe também, ela foi uma mulher muito fraca em relação ao casamento dela com meu pai, sobre a nossa educação, né? Aí tá, conheci o Espiritismo, hoje entendo o meu relacionamento com a minha mãe, entendo e convivo muito bem com a minha mãe agora, graças a Deus. Porque através do Espiritismo eu entendi que o meu relacionamento com a minha mãe veio de outras vidas. Porque só nessa vida aqui não tem motivo para que eu e ela tivéssemos aquele relacionamento tão conturbado, tão agressivo, enfim. Hoje em dia eu sou outra pessoa através do Espiritismo. Minha família não aceita, né? Mas porque eles não aceitam que pessoas podem estar influenciadas por espíritos, né? Mas eles aceitam na Bíblia, né? Quando Jesus expulsou, né, os espíritos maus que estavam em um homem, né? Eles aceitam isso, né? Por que tem espíritos maus?
que se apossam de uma pessoa. E por que não pode ter espíritos bons? Por que os protestantes, né, enfim, pessoas que não são do espiritismo aceitam que espíritos maus têm poder, mas não aceitam que espíritos bons têm poder. Ah, eu sei. Eles vão dizer que eles não aceitam a reencarnação. Eles não acreditam em reencarnação. É tudo bem. É outro assunto, né? Enfim. Se existem espíritos maus, pode sim haver espíritos bons, por que não? Né? Pode haver espíritos bons. Pessoas más agem influenciadas por espíritos maus. E pessoas boas agem influenciadas por espíritos bons. Né? Aí eles vão dizer, mas são demônios os maus. Sim. Se espíritos maus são demônios, existem espíritos bons também vindo de anjos, né? Vindo de anjos. Mas, enfim, eu acredito sim em espiritismo. Acredito que pessoas venham de outras vidas resolver alguma coisa. Acredito sim, com certeza.